Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Rodrigo do Carmo e esse é o Matemática na Raiz. Siga-nos nas redes sociais, Instagram, @prof.rdocarmo e youtube.com/prof.rdocarmo. E nesse vídeo vamos gravar a resolução de uma questão do vestibular 2023, segunda fase da Unicamp. Questão número 6 é a última questão da prova de Ciências Exatas e Ciências Biológicas. E a questão é essa que segue. Considere um triângulo ABC. Supondo que ABC é um triângulo retângulo com perímetro igual a 16 e hipotenusa de comprimento 7, calcule sua área. Muito bem. Pessoal, vamos começar refazendo o item A, daqui a pouco a gente comenta um pouquinho sobre o item B, né? Então, ó, no item A, o triângulo ABC, ele é retângulo, né? Então, deixa eu colocar aqui para você. Então, ele tem aqui um cateto, ele vai ter aqui outro cateto, ele vai ter aqui uma hipotenusa, aqui é o 90 graus. Ele falou pra gente que perímetro é 16 e a hipotenusa é 7, né? Então, ó, aqui é 7, aqui é A, aqui é B. Primeira informação do perímetro. Perímetro 16. Então a gente tem que uma das medidas já é 7. Portanto, A mais B é 9. Tudo bem? E aí, do triângulo retângulo, a gente facilmente tem o teorema de Pitágoras, né? A quadrado mais B quadrado igual a 49. E aí ele quer a área. A área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. É a forma clássica. Mas no triângulo retângulo, o que acontece? Acontece que os catetos, se você tomar eles como referência, um cateto é a base e o outro cateto é a altura. Independentemente de ser A ou B, com essa representação que a gente usou aí. Então, o que ele quer? Ele quer a área dele. Então, ele quer A vezes B dividido por 2. E aí, olha só que legal. A mais B é 9, né? Para chegar no A vezes B, a gente vai pegar esse A mais B e vai elevar ao quadrado. Rodrigo, por que elevar ao quadrado? Não posso substituir? Pode. Mas se eu elevo A mais B ao quadrado, o que eu tenho? Eu tenho A quadrado mais 2AB mais B quadrado igual a 81. A quadrado mais B quadrado é 49, né? 49 para 81, 32. Então, 2AB é igual a 32. Então, daqui a gente tira que A vezes B é igual a 16. Portanto, a área é a metade do 16. É 8 de unidade medida. A Unicamp sempre dá unidade medida. Centímetro quadrado. Esse foi o item A, 2 pontos. Item B. Sabendo que um triângulo qualquer, a soma dos comprimentos de quaisquer dois lados é sempre maior que o comprimento do terceiro lado, e assumindo que as medidas dos lados de um certo triângulo são A quadrado e A ao cubo, calcule os possíveis valores de A. Então vamos pensar um pouquinho. Ele vai dar pra gente um triângulo, deixa eu colocar aqui então o triângulo, então ele aqui, deu triângulo aqui, e aí é o terceiro lado do triângulo, aqui, né? Muito bem. Pessoal, como A é uma das medidas, então o A é positivo, né? Então, primeira ideia, o A é maior que zero, né? E aí, perceba que A quadrado e A terceira formam uma progressão geométrica, né? Forma uma progressão geométrica. E aí, independentemente de ser uma PG crescente ou decrescente, o A quadrado é sempre o termo do meio, né? Então a gente vai ter aqui que os lados, se o A for maior ou igual a 1, a gente vai ter os lados nessa sequência aqui, ó. A quadrado e A terceira. E se o A tiver entre 0 e 1,
a gente vai ter os lados nessa sequência. A terceira, A quadrado e A. Tudo bem? E aí, esse A quadrado, então, é o lado intermediário. E se a gente pegar o triângulo e analisar, então eu vou colocar aqui, ó, x, y, z. Tá? Qual foi a propriedade que ele passou? Que a soma de 2 é sempre maior que o comprimento do terceiro, né? Então a gente vai tirar a ideia que é a seguinte. Então a gente tem que x é menor que y mais z. Nós temos que y é menor que x mais z. E nós temos que z é menor que x mais y. Tá? Quer um resumo dessas três? Quer um resumo dessas três? O resumo dessas três é esse que segue aqui, ó. Toma o y como intermediário. O y é menor que x mais z, ok. Se você olhar para a primeira, a gente vai ter x menos z menor que y. Olha para a terceira, a gente vai ter z menos x menor que y. Percebeu que a gente trocou a desigualdade? Isso é módulo. Então, como que a gente pode reduzir essas três numa só? A redução é módulo de x menos z menor que y menor que x mais z. Tá? Esse é o resuminho. E aí eu vou aplicar isso em cada um deles. E aí naquela primeira a gente vai ter o seguinte, né? Então, ó, módulo do primeiro com o terceiro. O a é maior que 1, então fica a terceira menos a, menor que a quadrado, menor que a terceira mais a, né? Aquela segunda parte é sempre satisfeita, tá? Por quê? Porque o a terceira é sempre maior que o a quadrado, quando o a é maior ou igual a 1. Agora veja uma coisa. A gente vai aplicar a mesma coisa aqui na segunda, então eu vou ter módulo de a menos a terceira menor que o a quadrado menor que a terceira mais a, né? Como a é positivo, eu posso dividir tudo por a, que não vai fazer diferença nenhuma, né? Então a primeira a gente vai ter módulo de a quadrado menos 1. E aí que tá o detalhe, hein? Olha só, o a é maior que 1, não é? Se o a é maior que 1, então a terceira menos a, no lugar do módulo, eu posso colocar como próprio a terceira menos a. Já vou dividir tudo por a, então fica a quadrado menos 1 menor que a quadrado mais a. E aí na segunda parte é a mesma coisa, porque o a é positivo, então eu posso dividir tudo por a. Então fica 1 menos a quadrado, essa é a substituição do módulo pela expressão, menor que a quadrado mais 1. Tudo bem? A segunda parte sempre vai ser satisfeita, né? E aí, qual que é a ideia? Ô Rodrigo, mas por que aqui é 1, né? Mas por que na segunda vai ser sempre satisfeita? Porque o a é menor que 1 e eu já tenho esse 1 aqui, ó, olhando para esse 1 aqui ele já é maior que o a. E o a quadrado vai ser positivo, então já está satisfeito. Então, na verdade, a gente vai olhar para quem? A gente vai olhar para essas desigualdades aqui, ó. A quadrado menos a menos 1 menor que 0 e a quadrado mais a menos 1 maior que 0. São para essas duas que a gente vai olhar, né? Com as restrições, né? De que o a tem que ser maior ou igual a 1 na primeira e o a entre 0 e 1 na segunda. Muito bem, são duas parábolas, né? São duas parábolas aqui para cima, aqui para cima. Quais são as raízes na primeira, Rodrigo? As raízes da primeira é 1 mais ou menos raiz de 5 sobre 2. Como eu quero menor que 0, então eu quero entre as raízes. Então eu vou colocar aqui, vou colocar aqui. O 1 está entre as duas, né? O 1 está entre as duas.
Então tem que ser maior ou igual a 1. Então aqui está o 1. E aqui está o 1 mais raiz de 5 sobre 2. Então é essa parte aqui. É aberto, né, o 1 mais raiz de 5 sobre 2, né? Porque tem que ser estritamente menor que 0. Tá? Então deixa eu colocar aqui para você. Aqui tem uma bolinha aberta. Aí, agora sim. Tá? E na outra parte eu quero o menor que 0, o maior que 0, perdão. E quais são as duas raízes, né, que a gente tem dessa expressão aqui, né? Dessa expressão é menos 1, né? Então é menos 1 mais ou menos raiz de 5 sobre 2, só que o A está entre 0 e 1, né? Então a gente vai pegar essa parte aqui, quer ver, ó? Eu quero maior que 0, então eu vou pegar essa parte aqui. Aqui também vai ter uma bolinha aberta, deixa eu colocar aqui para você, aqui, aqui. Bolinha aberta aqui, né? Menos 1 menos raiz de 5 sobre 2, menos 1 mais raiz de 5 sobre 2. Como eu quero entre 0 e 1, o 0 está aqui e o 1 está aqui na frente, né? E eu quero maior que 0, então eu quero essa parte que está aqui, tá? Eu quero essa parte que está aqui. E aí, não sei se você percebeu, mas pode acontecer um ou outro. E aí, qual é a solução do primeiro? De 1 até 1 mais raiz de 5. Qual é a solução do segundo? De menos 1 mais raiz de 5 até o 1. Então perceba que o 1 pode. Porque se eu colocar 1 no lugar do A, eu tenho o triângulo 1, 1, 1, equilátero. Portanto, qual é a solução? Portanto, o A tem que estar entre menos 1 mais raiz de 5 sobre 2 e... Ops, está apertado aqui, hein? Está apertado aqui. Eu vou colocar lá em cima, tá? Vou colocar lá em cima, né? Vou colocar aqui em cima, tá? Então a gente tem menos 1 mais raiz de 5 sobre 2, menor que A, menor que 1 mais raiz de 5 sobre 2, tá? Esses são os possíveis valores reais de A. Gostou? Deixa o joinha. Inscreva-se no canal para novidades. E até o próximo vídeo.